Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fernandão da Farmácia e hoje a gente vai falar sobre a última parte do autismo, né? Então hoje a gente começou a falar na terça, quarta, quinta, sexta. Então hoje é sexta-feira, a gente está terminando com as curiosidades sobre o autismo e os medicamentos e suplementos e curiosidades sobre ele, né? Bem-vindo ao canal Fernandão da Farmácia, tá? Aqui a gente fala de saúde. Vamos então, deixa eu puxar essa cadeira aqui, está me atrapalhando. Medicamentos e suplementos. Nós sabemos que hoje, ou depois do diagnóstico feito do autismo, né, desse transtorno de espectro autista, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então, os medicamentos vão ajudar nessa situação. Em quais? Risperidona, né? A gente sabe que a risperidona é um bloqueador de dopamina e serotonina. O que são esses dopamina e serotonina? São os neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento, pela tranquilidade. Lembra? Então, a irritabilidade intensa, agressividade, crises de raivas, comportamentos agressivos e hiperatividade grave. Tudo isso você consegue controlar com dose de risperidona, ajustando a dose. O médico que vai prescrever, porque existe na apresentação em gotas, 1 miligrama, 2 miligramas e 3 miligramas no comprimido, né? Então, isso daí vai trazer uma dose personalizada para cada indivíduo, né? Aripiprazol, que equilibra a dopamina e a serotonina. Esse aqui já vai promover um equilíbrio nessa situação de agressividade, crise de raiva, automutilação, adaptação social, né? Você tem alguém na tua família que está usando esse tipo de medicamento, né? Comenta aqui para mim para saber o que essa pessoa está utilizando, né? Você já tomou risperidona, já tomou aripiprazol, né? Comenta aí, muito importante. Metilfenidato, né? Esse aqui é um psicoestimulante. Lembra da Ritalina? Então, é esse danadinho aqui. Desatenção marcante, impulsividade, hiperatividade, né? Que compromete o aprendizado e a socialização. Só que o metilfenidato ele tem uma característica de ter uma vida curta, né? Você usa ele depois de até 4, 5 horas, acaba o efeito. Por isso que as crianças, quando vão para o colégio, a recomendação, antes de ir para o colégio, dá o comprimidinho para esse daí melhorar, né? Você está dando metilfenidato? Qual é o medicamento que você já deu para ele já? Tá de espirrar. É que tem gente fumando aqui perto, no prédio. Isso daí dá esse desconforto. Desculpa, tá? Atomoxetina. Lembra do Atenta? Isso, Atenta. Atenta tem as mesmas características do metilfenidato, só que um tempo de ação maior e não precisa de retenção amarela. Só na receita branca você já consegue ele, né? Então a desatenção e a hiperatividade. Isso daqui vai ser ajustado com o uso do atomoxetina, né? Isso mesmo. Sertralina, né? Sertralina é conhecido como um dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Então, no caso de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, agressão associada, rigidez cognitiva, né? E a repetição dos pensamentos. Geralmente, as pessoas que têm esse transtorno do espectro autista, lembra que eu falei para vocês que tem nível 1, 2 e 3, né? Baixo acompanhamento, médio acompanhamento e acompanhamento intenso, né? Então, muitas vezes a sertralina pode ser modulada, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 75 mg, ou uma dose personalizada para esse tipo de pessoa. Daí vai passar pelo crivo da manipulação, né? A sertralina. E a fluoxetina, existe na apresentação gotas, cápsulas de 10 mg e 20 mg, né? Que é o comportamento repetitivo na ansiedade, fobia social, antidepressivos e na irritabilidade. Então, esses aqui é o mundo dos medicamentos que envolve pessoas que têm o transtorno de espectro autista. Pode ser utilizado mais outro medicamento? Pode, aí vai depender do que o médico vai entender. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes a pessoa com transtorno de espectro autista tem uma deficiência cognitiva, né, associada, uma deficiência intelectual associada, né? Então essa pessoa, nesse mundo, ela pode sim usar outro tipo de medicamento.
de valproato, valproato, né? Então vai dependendo da escolha do médico, né? Outros, o fenobarbital, o idantal, então pode ser associado nessa situação aqui, né? E o mundo de suplemento, eu gosto de falar de suplemento porque eu estou desde 1983 no balcão de farmácia, né? Então eu já vi muita coisa que deu certo, né? Já escutei muita história no balcão de farmácia a respeito disso, né? Fernando, ó, tá dando certo. Fernando, usei ele para mim, não resolveu. Fernando, então eu escuto isso todo dia, eu ouço as pessoas falar, né? Nesse universo aqui, já escutei muita coisa, né? Nesse universo aqui da suplementação, muito mais coisa. Porque eu vivo falando que o suplemento tem base na tua vida, né? Nosso corpo precisa se reconstruir todo dia. E essa reconstrução depende de água, vitaminas, minerais, gorduras, proteínas, sono de qualidade. Então, se você empacota tudo isso, você tem um dia perfeito. Teu ciclo fecha, o teu ciclo circadiano fecha. Aí você completa, dá resultado. Não tem como ser diferente, né? Está gostando desse vídeo? Tá? É importante, seria interessante se você conhece alguém que está passando por uma situação de autismo, está tomando esse tipo de medicamento e precisa de mais uma dica de saúde, a suplementação faz vez, tá? Eu vou falar isso para vocês. Então já compartilhe esse vídeo com quem você acha, algum parente, né? Geralmente você tem um pai ou um filho que tem o autismo, algum conhecido, algum vizinho, algum parente, né? Então faz isso, tá? Magnésio. Magnésio é responsável por quê? Pelo sono, pelo comportamento e pela hiperatividade. A função do magnésio no nosso dia a dia, o que é? Regulação dos neurotransmissores, liberação do hormônio que é responsável pelo relaxamento, que é o GABA, a desativação do aspartato, né? Então por isso que o uso adjuvante no magnésio, numa situação dessa aqui, traz benefício e dá resultado, viu? Dá muito resultado. Piridoxina, vitamina B6, responsável pelo quê? Pelo comportamento. Por isso que eu gosto, eu falo assim, as vitaminas de base, base o que é? Complexo B. Isso é base, ômega 3 é base, magnésio é base, são vitaminas que traz benefício, né? O complexo B ele vai ajudar nisso aqui no relaxamento. Pra você ter ideia do benefício do complexo da piridoxina, tempos atrás lançaram, já não está mais no mercado farmacêutico, né? O anticoncepcional que ele tinha na sua composição a vitamina B6. Qual que é a função disso, do anticoncepcional, Fernando? Relaxamento, menos tensão, menos ansiedade, TPM. Faz efeito. Hoje não tem mais, tá? O ômega 3, suporte cerebral. Nós sabemos que nossa cachola, né, aqui dentro, é rica em gordura e é ômega 3, né? Então isso é base para neuroplasticidade, é base para cognição, é base para muita coisa. Base para ser um anti-inflamatório, né? Nós sabemos que o ômega 3 é um potente anti-inflamatório e muito do que acontece aqui na nossa cachola tem relação à inflamação. Até uma simples dor de cabeça tem relação à inflamação, tá? E vitamina D, neurodesenvolvimento. Se você tem uma criaturinha junto com você que está precisando suplementar, observa, porque a vitamina D, tá? A faixa normal, que se diz, é 40 nanogramas. E essa 40 nanogramas é para uma pessoa saudável. Quem tem autismo, ele pode ter associado mais outra coisa. Então seria interessante você conversar com o teu médico, uma conversa clara, franca e objetiva, sobre a suplementar a vitamina D, tá? Isso é muito importante. Que doses, que números acima de 50 coloca você num nível de blindagem de saúde. Só 10 miligramas de diferença que já dá essa mudança, né? Probióticos. Se você quiser comprar um probiótico, você compra. Se você quiser buscar isso na alimentação, você busca, né? Já viu falar disso? Não, né? Então aqui no canal a gente fala sobre isso, sobre o mundo dos probióticos. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça já de assinar o sininho da notificação, tá? Porque cada vez que sair um vídeo
importante relacionado à saúde, você vai ser o primeiro a receber, tá? Os probióticos têm a relação eixo intestino-cérebro, né? Você lembra daquele termo estou enfesado? Fezes. Estou com fezes. Pensar diferente dessa forma, né? Mas é assim que funciona, tá? Pessoas que estão enfesadas estão com fezes. Mas é incrível que quando você começa a cuidar mais dos probióticos, esse trânsito intestinal fica melhor. Você já ouviu falar disso? As bactérias que povoam o seu intestino. E o magnésio tem ligação muito importante disso, viu? Por isso que eu falo para vocês do Magnemax. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse cara aqui, tá vendo? magnemax.com.br. Eu vou deixar salvo aqui no link da descrição do vídeo para você já obter o kit, tá? Com frete grátis. Os probióticos, eles necessitam de uma harmonia, né? Eles precisam de pré-bióticos, que são alimentos. Eles necessitam de magnésio. Se você tem uma proliferação de bactérias boas no teu intestino, menos tensão, menos irritabilidade, menos ansiedade, melhor função cognitiva. Então, tudo acontece no intestino. Tudo acontece no intestino. E boa parte das pessoas, né, que tem a situação de autismo tem alguma dificuldade até na evacuação. Tem uma cliente minha que é mãe de uma criança de 12 anos. E ela falou assim: Fernando, mudou. Quando comecei a administrar Magnemax para ela, a primeira coisa foi evidente, o sono dela. Ela dorme melhor, ela vai para a cama, dorme, não fica aquele sono fragmentado, onde ela acordava na noite, onde ela tinha crises de gritava à noite. Hoje, graças a Deus, ela dorme perfeitamente. Ela cai à noite, vai para a caminha, dorme e acorda no outro dia. Tá certo que ela acorda 5, 5 e meia, né? Mas é o horário normal dela despertar. E ela dorme cedo e acorda cedo. Então isso é muito importante. E mudou. A função intestinal dela ficou diferente, só com o uso do Magnemax. E o sono mudou, né? Então os probióticos têm função no nosso corpo. Investir em uma alimentação. Probiótico é alimentos fermentados, tá? Para quem não sabe, alimentos fermentados. Kombucha, miso, tempeh, chucrute, kefir, né? Então são alimentos fermentados, né? E o triptofano, que é precursor da serotonina, né? Responsável pelo humor, pelo sono, pela tensão. Então o uso do triptofano faz parte do tratamento também, tá? São suplementos que você consegue ajustar no dia a dia, tá? Indiferente de você estar usando os medicamentos. Suplementar sempre faz parte do tratamento, né? E você sabia que essas pessoas que têm o transtorno de espectro autista têm um hiperfoco? Isso quer dizer o quê? Imagina um pesquisador com autismo. Ele vai até o fim. Imagina um detetive com autismo. Ele vai até o fim. Imagina um advogado com autismo. Ele vai até o fim. Enquanto não chegar a solução, ele não para, né? Que exige pessoas com o quê? Com talentos especiais. Eu já falei para você, Nikola Tesla, Mozart, Einstein, Steve Jobs, né? São pessoas que, estando aqui hoje, elas seriam diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Mozart, Einstein, né? O cérebro do autista é diferente. Ele não é defeituoso. Ele tem mecanismos diferentes para processar a informação. Eu já falei para vocês, né? Então aqui no canal você escuta isso. Coisa que muitas vezes você não escuta por aí. Você entendeu? E uma para cada 36 pessoas hoje tem o transtorno do espectro autista. Não aumentou. O que aumentou foi a qualidade no diagnóstico, tá? Então as pessoas já tinham, só que não era tão bem diagnosticada. Hoje nós temos esse diagnóstico perfeito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Chegando ao fim de mais uma vez, porque aqui a gente fala de saúde. Aqui a gente fala do que muitas vezes você não consegue informação na mesa do consultório do médico, né? Porque a minha responsabilidade o que é? Vamos falar da tua primeiro?
Tua responsabilidade é você ir atrás de um tratamento médico. Você chegou no médico, qual que é a responsabilidade do médico? Trazer para você os melhores medicamentos, os melhores tratamentos e o melhor diagnóstico. Esse é o papel do médico. Qual que é o meu papel aqui? Trazer informação de verdade, trazer informação no qual você vê que faz sentido. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Sou o Fernandão da Farmácia. Não esqueça, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui a gente fala a verdade, só do magnésio. Obrigado.